falar nessa manhã sobre a sociedade que nós vivemos e a crise que ela enfrenta. Parte dessa crise que ela enfrenta se reflete na internet, porque a internet é um planeta Terra aberto a você, e que esquadrinha todas as áreas da existência humana. Você tem tudo de bom e tudo de ruim na internet. Eu estou falando inicialmente da internet aberta, a internet do bem, a internet que está por ali e que você tem acesso, sem falar nas outras internets que são mais restritas e são muito mais danosas e perigosas. A Richard Niebuhr diz que as grandes revoluções cristãs não acontecem por meio da descoberta de algo desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente, algo que sempre esteve aí. Gostaria de convidar vocês a lerem comigo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder. Foge também desses. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. A nossa sociedade, ela vive uma crise enorme, ela vive uma crise sem precedentes, porque a internet potencializa tudo. Não é que você não tivesse mídias sociais, você não tinha mídias sociais digitais. Não é que você não tivesse redes sociais, o seu grupo de churrasco, o seu grupo de amigos, a sua família é uma rede social. O que acontece é que você hoje tem tudo isso potencializado. E você vê uma sociedade que transparece pela internet, que ela é uma sociedade sem objetivos, é uma sociedade em que as pessoas procuram basicamente desprezar as virtudes. Quando você vê muito daquilo que é divulgado, né, na internet, nas mídias sociais, você vai ver que algumas das coisas que mais chamam a atenção das pessoas, que mais geram comentários, que mais geram repasses, que mais geram aquele bochicho que a internet é bem capaz de fazer, infelizmente as virtudes não estão entre os temas principais. Também é uma sociedade que privilegia o individualismo em detrimento de uma vida comunitária e coletiva. É uma sociedade para quem o individualismo é você pensar em você mesmo, né? Não é à toa, não é sem motivo, o iPhone, o iPad, o iMac e tantos outros que dizem que o importante é você. Também é uma sociedade que busca os prazeres efêmeros,
os prazeres que são instantâneos e rápidos, e que os estudos mais recentes sobre a internet e a sua utilização têm mostrado que pessoas estão passando por transformações, inclusive no seu cérebro, na sua mente, por causa do tempo investido, do tempo gasto ali e da perda de continuidade e de contato com pessoas no mundo do cotidiano, no mundo familiar. Não são poucas as pessoas que passam horas e horas na internet, e quando você vai dizer, você não está há muito tempo na internet, ela diz, não, acabei de entrar. É muito comum você ver isso. É um ser humano que valoriza prioritariamente as conquistas materiais, né? Não é sem motivo também que na internet é um lugar, nas suas variadas mídias sociais, são lugares em que você está sempre mostrando o que você tem, o que você conquistou, aquilo que você comprou, quanto aquilo vale. E parece que a intenção do ser humano, o principal objetivo do ser humano é apenas a busca prioritariamente de valores materiais. Diante disso, é uma sociedade que vive muitas relações superficiais. E quem vive relações superficiais instantâneas, eu tenho um falecido filósofo e sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, autor daquela expressão que alguns de vocês podem ter lido, né? Mundo Líquido, Amor Líquido, e mais um monte de outros livros sobre essa questão da fluidez do tempo atual. Ele diz que o que mais impressionava com a internet, ele dando uma entrevista aos 90 anos de idade, mais ou menos, dizendo que o que mais impressionava era a quantidade de amigos que as pessoas tinham na internet. Ele falou, chegando aos 90, se eu disser que eu tenho 5, está de bom tamanho. Se eu disser que tenho 10, eu estou começando a mentir. E uma das coisas que acontece muito nas mídias sociais, a pessoa diz, o meu amigo das mídias, o meu amigo do Facebook, o meu amigo do Instagram, o meu amigo dessa rede, o meu amigo daquela rede. Mas essa é uma sociedade que vive de relações superficiais. Mas também ela vive de relações superficiais porque ela é uma sociedade que foge da verdade. Para nós, a verdade é algo extremamente importante. Vocês devem ter ouvido há uns anos, 2, 3 anos atrás, não mais, minto, há uns 5 anos atrás, uma expressão chamada pós-verdade, que foi amplamente divulgada e desenvolvida, né? Pós-verdade, vovô, vovó, papai e mamãe davam outro nome. Mentira. Porque não tem pós-verdade. O que tem é verdade ou mentira. Mas numa sociedade que se acha e se entende como pós-moderna, vamos dar um nome mais bonitinho para a verdade, ou para a mentira, né? Vamos chamar de pós-verdade. O problema é que essa indefinição de termos e de valores abalam a nossa linguagem e mexe com a estrutura da sociedade. Porque você passa a desmoronar aquilo, a enfraquecer as colunas que nos sustentaram como sociedade por centenas de anos, por séculos. E lamentavelmente a gente hoje vive uma realidade um tanto quanto mais complicada sociologicamente falando, no que diz respeito à verdade, que é a auto-verdade. A auto-verdade, que a Bíblia também daria um outro nome, é a verdade que é a sua. Mas ela é minha porque não me importa a sua verdade, o que importa é a minha verdade. Você fala, não, mas eu estou te dando números, isso aqui está comprovando. Você fala, tudo bem, está comprovando para você, mas para mim não está. Como é que você trava um diálogo com alguém que tem a sua verdade, que trabalha com a sua auto-verdade, e não com uma verdade comum a todos? Isso é o que o Bauman chamava de uma sociedade líquida. É uma sociedade fluida, uma sociedade sem valores estabelecidos, uma sociedade sem colunas de referência. Porque é uma sociedade que critica aquilo que o cristianismo trouxe para o Ocidente. Não é uma sociedade que vai para o Oriente, mudar para lá para enfrentar o que o Oriente oferece, né? As proibições, toda a radicalidade de algumas religiões, de alguns grupos, de alguns países orientais. Mas são normalmente pessoas que criticam para desconstruir o Ocidente cristão, e aí utilizam variados termos,
variadas críticas, variados termos pejorativos e mentirosos, porque cada um quer ter a sua própria verdade. E aí, para eles, ter uma verdade estabelecida, uma revelação que veio do Criador, é um absurdo, porque o homem é superior ao Criador na cabeça da maioria dessas pessoas. Então, essa é uma sociedade que foge da verdade. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3 e Provérbios 23, 23. Vamos ler também. Provérbios 23, 23. O sábio Salomão dá um valor enorme à verdade. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, porque a sabedoria vem da verdade. A instrução e o entendimento. Nós somos uma sociedade que está perdendo a consciência do valor da palavra verdade. E isso é extremamente perigoso. E boa parte das polarizações que vivemos, inclusive políticas, são decorrentes dessa perda de referência básica na relação entre um casal, um pai e filho, uma família, uma igreja, uma sociedade, um país. Romanos 12, 1 a 3. Esse é um texto bem mais conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século. Mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós acreditamos nisso, nós vivemos por isso. Nós precisamos ter a consciência de que há uma enorme luta por valores de um lado e valores de outro. Há uma enorme oposição àquilo que nós acreditamos. Eu não trabalho com conceitos do tipo teoria da conspiração. Acho que é pouco. Eu trabalho com conceitos e penso sempre que nós temos valores e que pessoas têm valores diferentes de outras pessoas. Mas uma coisa é fato no país chamado Brasil e no Ocidente que nós vivemos. É fato em que há uma forte oposição à maneira de pensar dos cristãos no mundo ocidental. É fato que aquilo que nós acreditamos é colocado à prova e em xeque diariamente. Basta você abrir um jornal, assistir uma TV e fazer qualquer outra coisa. É novidade? Não é novidade. Não é novidade porque Salomão já falava disso, o apóstolo já falava disso. Os apóstolos falavam disso, a Bíblia fala disso o tempo todo. Essa é uma sociedade que foge da verdade porque ela valoriza a distração e o entretenimento. Não são poucas as pessoas que fogem da verdade, inclusive para a própria vida. Valoriza a distração e o entretenimento e recebe de volta a solidão. Quando eu falo valoriza a distração e entretenimento, quero ser bem pontual em relação à internet. A internet, ela é carregada de informação. Informação em overdose, como nunca tivemos na história. É um universo de conhecimento. Mas também há muita futilidade e inutilidade com a qual nós perdemos tempo. É uma fonte de informação, mas não necessariamente uma fonte de formação. Eu estava falando com o pastor Marcos ali atrás, de que a informação, ela passa correndo. E a formação, ela fica, ela demora. A informação fica velha, a formação faz você amadurecer. São duas coisas completamente diferentes. Quando você usar a internet, tenha em mente de que você precisa se disciplinar em relação ao horário você vai usar. Irmãos, é lamentável. Estava falando com
ontem e anteontem, fiz questão de falar 2 vezes. Acho espetacular, fantástico, parabéns a vocês que tiveram aqui 2 dias que foram comigo, poderia ser com outras pessoas e deve ser com outras pessoas, para tratar de um assunto que está todo mundo escondendo embaixo do tapete. A relação nossa com o mundo digital. Pai faz de conta que não vê, mãe faz de conta que não vê, marido faz de conta que não vê, pastor tem que fazer de conta que não vê. Eu dou aula de mestrado e doutorado. Acreditem, não é barato pagar o mestrado e o doutorado. Quem já fez sem bolsa sabe que não é barato. Mas as pessoas estão na internet no horário de aula. Como são adultos, não vou ficar confrontando adultos que já deveriam ter o mínimo de consciência. Mas é impressionante como isso vem tomando conta da vida das pessoas inconsequentemente, inconscientemente. Porque esses dias eu estava falando com um pastor da Assembleia de Deus e estava falando também com um amigo da Congregação Cristã do Brasil. Para quem conhece, sabe que pelo menos no interior é sugerido que você não assista a televisão. E eu pensei, que saudade dos tempos em que a televisão era o maior problema. A televisão tinha 7 canais. O YouTube tem milhões e milhões de canais. A televisão ficava na sala. Quem tinha um pouco mais de condição, era mais aficionado, colocava no quarto. Quando era muito noveleira ou noveleiro, botava até na cozinha. O problema é que esse aparelho, ele vai até para o banheiro. Ele vai para a UTI. Ele vai para qualquer lugar. E se você não se disciplinar, você vai ser mais um que vai dizer assim: não, eu acabei de entrar. O tempo passa rápido, não volta. Tempo de convivência, carinho, amor, respeito, não volta. Não volta, irmão. Irmão, o tempo não para, o tempo não retorna. E aí é uma sociedade que por conta de tudo isso aqui, recebe a solidão de volta. Porque constrói relacionamento superficial. O que retorna? Vida superficial. Adora a tecnologia. Adora no sentido de idolatria mesmo, muitas vezes. Mas recebe o tédio de volta. Porque quando desliga, parece que você está com a boca fechada. Quando você recebe a notícia que a sua internet vai ser desligada por 24 horas. Vocês lembram que teve um bug que deu aí? Que ficou um dia... Gente, uma coisa absurda. Fica todo mundo sem o que fazer. Por quê? Porque a gente está devotando tempo a isso. E o problema dessa devoção é que ela não dá o retorno que a gente precisa. O retorno que a gente precisa é aquele que vai ser sentido na saudade. Quando a outra pessoa se for, que você pensar assim: puxa, perdi tanto tempo. Quando você vê que aquele que parecia que era um influencer abençoador, era mais um picareta na fila do pão. Quando você pensa que aquele que era o cara que ia mudar a sua vida, estava com a vida toda desgramada, toda arrebentada. Porque não precisa ser, precisa parecer que é. Então a gente precisa ter sabedoria cristã. Nós não somos como os outros. Por isso, frequentemente no Antigo Testamento, tem uma frase, vou falar em versão antiga, para quem tem mais idade e para quem é mais novo, que vão entender. Não vos assemelheis, pois, a eles. Todo o tempo era falado assim com o povo de Israel. E aí, mas Moisés, mas os egípcios estão fazendo isso. O povo tal está fazendo aquilo. Doesn't matter.
Não vos assemelheis, pois, a eles. Vocês têm que pensar diferente. Eu sou, o nosso eu sou, ele sempre dizia, eu sou. Eu sou a partir de mim, eu sou o não criado, eu sou o Criador. Não me comparem com os outros, que o fogo desce. Mas não é o fogo desce pentecostal não, é outro fogo mesmo, é o que queima mesmo o sujeito. Então, muitas vezes, a gente perde tempos e tempos e não tem exata noção, e é preciso estar alerta para isso. Então, esses 2 dias que nós passamos aqui, foi muito edificante ver uma comunidade que procura abordar esse tipo de assunto. A minha comunidade ainda não abordou. Uma igreja de 60 anos ainda não abordou. E é algo extremamente necessário. E detalhe, o Estado, o governo, as escolas não estão abordando. E nós estamos abordando na igreja. Então, parabéns aos pastores da igreja por isso. Busca consumismo, é uma sociedade que foge da verdade, busca consumismo e recebe o estresse, porque paga o preço de pagar as contas do cartão de crédito no consumismo para o qual vive. Também é uma sociedade que prioriza as ideologias. Esse é um ambiente na internet o tempo todo. Se você deve conhecer uma coisinha chamada algoritmo e uma outra coisinha, outro bichinho chamado inteligência artificial. Se você começa a clicar em determinados canais do YouTube, se prepare. O bichinho vai agarrar no seu pé e vai ficar ali e vai te informando sobre o mesmo tema, sobre a mesma ideologia e etc. Você precisa aprender a chegar e dizer, não me mostra mais essa porcaria. Me afasta disso aqui, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Você tem que ter o domínio desse aparelho. Esse aparelho não pode dominar a sua vida. E acima de tudo, essa é uma sociedade que teme o inevitável, a morte. É uma sociedade que teme a morte. Por isso, ela precisa de distração. Por isso, ela não quer a verdade. Por isso, ela quer consumir enquanto viva. Por isso, é uma sociedade que adora a tecnologia e não adora o Deus verdadeiro. Porque para adorar o Deus verdadeiro tem que pagar um preço. Deus dá, segundo Agostinho de Hipona, quando encontra mãos vazias. Um homem com as mãos cheias de pacote não pode receber um presente. O mundo do tentador é precisamente o mundo em que pessoas competem pelo amor, fazendo coisas que achem úteis, sensacionais e poderosas, para assim obterem medalhas que lhe garantam o afeto e a admiração dos outros. Henry Nouwen. Deus se recusa a nos conceder a felicidade e a segurança que desejamos encontrar em um ambiente estável. C.S. Lewis. O tempo que a gente perde na internet, vou falar agora como editor de livro. Profissionalmente eu sou editor de livro, vocacionalmente eu sou professor. Não sou pastor, eu sou professor. O tempo que você perde com informação, você perde de formação. Talvez vocês tenham esquecido, mas nós só temos 24 horas por dia. Você deixa de ler livros maravilhosos, edificantes, testemunhos espetaculares. Claro, você tem na internet. Pastor Hernandes Dias Lopes é uma bênção na internet. Luiz Saião, maravilha. Eu frequentemente estou assistindo. Assisto alguns internacionais, para quem tem inglês, consegue entender. Não muito tempo de hoje em diante, você vai conseguir entender em português. Esse dia me mandaram o Tim Keller falando em português, ele já morreu, mas fizeram uma inteligência artificial lá na voz dele falando em português. Mas o problema é que quando você entra nesse ambiente, o grande risco é de você perder o controle e acabar pegando uma rua errada. O Waze daqui manda você para uma rua errada. Aí para quem já pegou rua errada pelo Waze, sabe a confusão que pode dar. Diante de tudo isso, infelizmente há também uma crise na mensagem da igreja. Me permitam ser generalizador nessa hora.
A igreja vem muitas vezes fazendo uma pregação em que não há mais a palavra pecado. Romanos capítulo 3, de 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Achei lindo vocês abençoando uma criança. Que maravilha. Porque o mundo amaldiçoa a vida de todo mundo. O tempo todo. Palavra ruim, coisa negativa, ódio, rancor, carregando a pessoa para baixo, não para cima. São os seus pés velozes para derramar sangue. 50 mil mortes violentas no Brasil por ano, em média. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Um país rico, que ainda tem muita gente pobre. Corrupção para todos os lados e em todos os segmentos. Parece um padrão nacional, vergonhosamente. Desconhecem o caminho da paz, a paz que excede todo entendimento. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a mensagem que a gente tem que pregar. Essa é a mensagem que a gente tem que assistir quando for para a internet. De que há uma coisa chamada pecado, porque nós somos pecadores. Mas há a salvação. É uma sociedade que diz que quando o pastor prega sobre pecado, eu já ouvi na minha igreja, pastor, vai devagar. Quando o senhor prega sobre pecado, afasta o pessoal da igreja. Mesmo que você use a Bíblia. Essa parte da Bíblia está um pouco atrasada. Não é à toa que muitos na internet estão dizendo que tem dois Yahvé, né? Dois Deus, Pai. O do Antigo Testamento, mal-humorado, irado, matava para tudo quanto é lado. E o do Novo Testamento, que é bonzinho, porque vê em Jesus apenas a palavra amor, sem compreender na amplitude. Por quê? Porque quem é superficial, e lê a Bíblia superficialmente, vai fazer conclusões doutrinárias, teológicas, interpretativas, superficialmente. Não dá para plantar tomate, gente, e colher abóbora. Não dá para plantar uma rosa e colher margarida. As coisas são como são pelas leis que Deus estabeleceu na criação. Então as pessoas, elas querem plantar superficialidade e viver vida em profundidade. Mas sabe quando a vida em profundidade faz falta? Quando a tragédia nos atinge, quando a dor atinge, quando a má notícia chega, quando aquele exame vem o oposto que você pensava, quando vem a pré-diabetes, quando vem a pressão alta, quando vem a hereditariedade que você fala, isso aconteceu com papai e mamãe, agora eu estou o próximo da fila. Aí vou tentar recuperar o tempo perdido. Quando vem a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, e aquilo que nos assusta. E aí a vida cristã em profundidade é aquela que vai fazer uma falta enorme para você. Porque não adianta procurar coach para isso. Eu sei de coaches, inclusive, que passaram por isso. Não adianta procurar celebridade gospel, porque eu sei de algumas que passaram por isso. E aí, irmão, o que vale é o que você plantou. O que vale é aquilo que você vem plantando para você colher. Não adianta pensar que você dormindo, descansando, vai pura e simplesmente nascer tudo aquilo que você precisa no quintal da sua vida. Não é assim. A graça de Deus é enorme, mas ela é tão grande que ela nos dá o privilégio de fazermos a sua vontade e fazermos a nossa parte na sua vontade. Olha como Ele é bom. E essa pregação sem pecado diz que não precisa falar de pecado, porque nós somos pessoas boas.
é a mentira instaurada numa sociedade que mascara a realidade. Se o sujeito puder, derruba o outro. Eu tenho duas amigas e duas colegas de trabalho da empresa americana para a qual eu trabalho que moram na Ucrânia. As duas são da igreja ortodoxa, que é a denominação principal da Ucrânia, né? E são as evangélicas de lá, Nadica e Ina. Lá você sabe, de perto, o que quer dizer a maldade humana. Agora, dizem que as mulheres são as próximas da fila para ir para o campo de batalha, porque está esgotando os homens em idade militar. O marido dela não pôde sair da Polônia por causa da mãe e da sogra, que são mais velhas. E ele está em idade militar, também não poderia sair. Essa é a hora que você vê a maldade humana também. Se você ligar a televisão, você vê maldade humana do começo ao fim do jornal. Se você for para a internet, você vê maldade humana do começo ao fim. Se você vê os filmes de maior audiência, tem maldade humana. Os livros de maior quantidade de leitores, mais famosos, os clássicos, têm maldade humana. Quem apresenta a possibilidade de bondade humana pela graça de Deus é a palavra de Deus. É ela que diz: vou mudar a sua história, vou mudar a história da humanidade, vou mudar a história da sua família. Vamos romper com isso aí. Chega. Agora, a partir de agora, nova criatura é. Tudo se fez novo. Isso é boas novas. É para isso que nós vivemos. E aí, finalmente, dizem que, em relação à pregação sem pecado, que a vida na terra está muito boa. Não há necessidade de um outro mundo. Porque, na verdade, esse negócio de inferno não existe. Inferno já é um pouco da confusão que nós temos aqui na terra. Lamento dar a notícia de que o inferno existe. Jesus falou sobre isso. Não é papo de Antigo Testamento. Não é papo de apóstolo Paulo, não. É papo de Jesus mesmo. Como diz o pessoal lá do Rio, nas comunidades, é papo reto. É isso e ponto final. Verdadeiramente é um erro estar cheio de faltas. Mas é um erro maior ainda estar cheio delas e não desejar reconhecê-la. Blaise Pascal disse isso. Como é que eu vou reconhecer que eu erro, se não dizem que há erro e que não há pecado? Por isso, é uma mensagem vazia muitas vezes. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 21. Eu sei que o 16 vocês conhecem de cor e salteado. Vamos ler todos eles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Tem versões que diz já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a mensagem de muitos pastores, de muitas igrejas, principalmente muitos desses na internet. Eu fiz uma pesquisa com um colega, foi meu aluno, já é mestre em teologia, sobre os 25 principais influencers no Instagram. Influencers que se identificam como evangélicos. Dá um total de 130 milhões a 140 milhões de seguidores. Só nos 25 principais. Claro que com as sobreposições. Mas eu lamento dizer a vocês, você sabe qual foi o tema principal desses aí? Política. Sucesso. Sucesso profissional.
Sem pecado, não há pecador. Sem pecador, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há justificação, não há expiação e justificação. Sem justificação e expiação, não há cruz. Sem cruz, não há Jesus. Sem Jesus, não há graça. E sem graça, não há salvação. Olha o caminho perigoso que a gente anda correndo aí. Olha o caminho perigoso que muitos apresentam se dizendo de Jesus, esquecendo de que ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu os tenho ensinado, ordenado, mandado, depende da versão que você utilizar. Fazendo uso de uma ferramenta poderosa como a internet, sem, no entanto, passar a mensagem completa, com uma oportunidade como essa de atingir milhões de brasileiros. Por fim, sem salvação, não há perdição. Se não há perdição, aí a soma zero é, então não há inferno. Então, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Um homem que não admite culpa não pode aceitar perdão algum. Palavras de C.S. Lewis. Philip Yancey, jornalista, cristão, autor de livros maravilhosos, inclusive um espetacular chamado Maravilhosa Graça, diz o seguinte: a graça é o melhor presente que o cristianismo dá ao mundo, não é à igreja, é ao mundo. Ela é uma boa nova espiritual em nosso meio, exercendo força maior do que a vingança, mais forte que o racismo, mais forte do que o ódio. E afinal, por quem e para quem ele veio? Jesus veio por quem e para quem? Marcos 2,17. Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, vim chamar os pecadores. Nossa mensagem tem que ser a mensagem sobre o pecado e dizendo que há pecador. Começar de nós. Amar uma pessoa, segundo o famoso escritor russo Dostoiévski, significa ver essa pessoa como Deus pretendia que ela fosse. Olha que coisa linda. Jesus é tudo aquilo que Deus queria que o ser humano fosse. Ele mandou o modelo. Ele nos apresentou o modelo. E aí eu proponho aos irmãos, diante daquilo que eu sei, porque eu recebi livros e sei que é o programa da igreja, uma revolução pelo discipulado, pela profundidade, pela disciplina pessoal, pela capacidade de dizer não a certas coisas, pela capacidade de dizer sim a coisas importantes e não a coisas fúteis, pela capacidade de pensar o que é importante para a vida, o que vale, o que é para propósito eterno e não é efêmero. Aquilo que está lotado na internet em detrimento que aquilo que está em falta na sua vida. Essa é a proposta. Porque se você ler Mateus 16, 24 e 25, eu queria convidar agora vocês a lerem comigo Mateus 16, 24 e 25. Pode ler na sua versão em voz alta, não tem problema não, a gente tem no Brasil o privilégio de ser o segundo país com mais versões bíblicas, com mais traduções, perdendo apenas para o inglês e superando inclusive o espanhol e outros idiomas. Mateus 16, 24 e 25. Vamos ler em voz alta todos? Cada um na sua versão? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém
Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perdê-la por minha causa, vai achá-la. Por isso tem 3 verbos que a internet não gosta: negar, perder e seguir, quando você deixa de seguir o que é ruim para seguir o que é bom. A trilha do discipulado é estreita. Dizia, Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor da Alemanha que foi assassinado por Hitler. É muito fácil errar o caminho e se afastar do rumo correto, mesmo após anos de experiência. E finalmente, segundo C.S. Lewis, nós somos uma obra de arte que Deus está construindo. Guardem isso. E que, portanto, não ficará satisfeito enquanto nós não adquirirmos as características que Ele espera. Isso não é uma metáfora. Isso é uma realidade. Palavras de C.S. Lewis. Vamos orar, vamos terminar e orar. Eu queria convidar a você a ficar de pé. Queria convidar também você e desafiar você a colocar a sua vida diante de Deus, não apenas hoje, mas diariamente. Desliga um pouco a internet para colocar a vida diante de Deus. Confessa a Deus os seus pecados, pede a Ele ajuda. Pede a Deus para estar com você, para guiar você pelo bom caminho. Pede a Deus para botar pessoas boas no seu caminho. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o vosso coração também. Então, vamos orar, cada um de nós, silenciosamente, confessando os pecados, entregando a Deus o nosso pecado e clamando pela ajuda dEle para nos libertarmos daquilo que nos amarra. Para que possamos saber lidar com toda a novidade e facilidade do mundo, para que em momentos de dificuldade estejamos maduros e preparados. Graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Bondade de Deus, tua doce